Olá, tudo bem? Estamos novamente com a nossa aula de hoje da disciplina de leitura e produção textual do primeiro semestre de 2020, aula remota. Nós sabemos que a UER, nesse semestre, optou pelas aulas remotas devido à pandemia, do vírus Covid-19. Nós estamos trabalhando dessa forma para podermos atender o nosso calendário escolar de 2020. Então hoje nós estaremos novamente, eu, professor Josias, professor Dr. Josias Ferreira da Silva, nós estaremos novamente com a nossa aula. Iremos abordar alguns temas muito importantes, mas antes eu quero transmitir alguns recados para vocês. Vejam que interessante, essa disciplina de leitura e produção textual do primeiro semestre de 2020 tem uma carga horária de 60 horas. Eu criei um e-mail para enviar atividades, trabalhos, exercícios para vocês, para os alunos. Esse e-mail é leite.prod.test.2020@gmail.com. E também tem um grupo de WhatsApp que eu criei, esse WhatsApp da disciplina de leitura e produção textual, LPT-SP, e também eu disponibilizei meu e-mail institucional para que vocês possam enviar suas atividades, trabalhos, exercícios para este e-mail, josiasferreira@uer.edu.br. Então, esses são os e-mails e os avisos que eu queria dar para vocês. Como que vocês passaram da última aula? Hoje nós vamos abordar alguns temas nessa aula. Nós não teremos um tema específico. Na primeira parte da aula, nós iremos falar sobre 30 dicas para escrever bem. Escrever bem é algo que todos nós queremos, Principalmente quem é aluno, quem é professor. Nós queremos escrever bem. Muitas disciplinas, elas não se preocupam com esta fase. Eu lembro quando eu dava aula para o ensino médio, ensino fundamental, que nós tínhamos um programa interdisciplinar de disciplinas e alguns professores falavam assim, olha, não é minha função corrigir a parte de português dos alunos. Quem deve corrigir isso é o professor de português. Interessante, né? Será que só quem tem obrigação de corrigir os trabalhos, as partes de português, se está bem escrito, se não está, se tem ponto, tem vírgula, tem acento, é só o professor de português? Isso é uma ilusão, Nós criamos esta fuga para que nós não executemos a nossa tarefa de professor também, muitas vezes, Pode ser. Vou deixar uma frase para vocês para nós iniciarmos essa lição de hoje. Daqui a 5 anos, você estará bem próximo de ser a mesma pessoa que é hoje, exceto por 2 coisas: os livros que ler e as pessoas de quem se aproximar. Charles Jones. Olha que interessante essa frase dele, Ele diz que daqui a 5 anos, você estará bem próximo de ser a mesma pessoa que você é hoje, exceto por 2 motivos. 2 coisas podem acontecer na sua vida: os livros que você lê. Se você escolher bons livros para ler, ele não está dizendo que você deve ler qualquer livro. Assim, os livros que você lê, você vai ter que escolher os livros que lê. E também as pessoas de quem você se aproximar. Quem são os seus amigos hoje? E ele fala, daqui a 5 anos, você poderá estar sendo a mesma pessoa, a não ser que você escolha para ser seus amigos e também para ler bons livros, boas pessoas, excelentes pessoas. Com certeza você vai mudar. Bom, se a nossa primeira parte de hoje seria sobre 30 formas de você poder escrever melhor, 30 exemplos, 30 dicas para você escrever melhor, vamos ver quais são elas então. Olha que interessante. Evite ao máximo, a número 1, evite ao máximo a utilização de abreviaturas e etc. Você já viu que até mesmo em redações, é proibido fazer isso em redações, colocar em redação etc, para, você abreviado, Senhor, você deve escrever a palavra inteira. Evite ao máximo. Não quer dizer que você não deve usar, mas de preferência que você não utilize. E se quando utilizar, você deve utilizar de uma forma que ela não seja tão exagerada, A frase 2. É desnecessário fazer-se empregar de um estilo de escrita demasiadamente rebuscado. Tal prática
advém de esmero excessivo que raia o exibicionismo narcisístico. Olha que interessante. Até a frase é difícil de eu ler, né? É preciso que você, quando fizer a sua redação, você escrever o seu livro, for autor de um texto, eu vejo muito isso nos textos acadêmicos. Muitos deles, os textos científicos, né? Muitos deles são difíceis de ler, difícil de se compreender. Os textos não estão escritos numa ordem direta, mas indireta, de uma forma que você vai encontrar o sujeito lá no final da frase, no meio da frase. Nós podemos fazer isso, podemos colocar o sujeito onde a gente quiser numa frase, depende dele, né? Mas se você colocar seguindo a ordem gramatical da nossa escrita, língua portuguesa, com certeza vai ficar mais fácil, né? 3. Anule aliterações, repetição de sons idênticos. Esse procedimento é altamente abusivo. Então, anule, não use aliterações. Você usar sons que não deve, né? Sons, olha, repetições. Você já viu que tem algumas partes no nosso país que eles acentuam os S's das frases, né? Além de acentuar, alguns transformam em X, aliterações. Então, evitar na escrita, evitar na fala. Às vezes nós não conseguimos porque já faz parte daquela linguagem formal do lugar de onde a gente vive, mas na hora de escrever devemos evitar, né? Não esqueça das maiúsculas no início das frases. Olha aqui, ó. Não deveria estar com letra maiúscula, que tem a letra maiúscula. Início de frases nós devemos usar letras maiúsculas, não podemos usar letras minúsculas no início das frases, né? Evite linguagens comuns, como o diabo foge da cruz, com raríssimas exceções. Então, raríssimas exceções, você deve evitar esses jargões, né, que a nossa língua traz, essas linguagens populares. Por quê? Porque você vai usar rapadura é doce, mas não é mole. Deveria usar já numa linguagem acadêmica, num texto universitário, como que é, de fato, dito isso, numa linguagem mais formal. Não se usa numa escrita linguagens informais, né? E se você usar, olha aqui que está dizendo evite, ó. Aqui também a primeira frase da gente dizia evite. Quer dizer, você pode usar desde que você coloque o quê? Entre aspas. Você vai escrever um texto sobre rapadura, você pode dizer, né? Você vai escrever um texto dizendo que o diabo foge da cruz, você pode usar esse jaguão, né? Não tem nenhum problema. Mas nós devemos evitar ao máximo, para que nós possamos trabalhar de uma forma que o nosso texto fique muito fácil de ser entendido. A frase 6. Evite o uso de parêntese. Olha aí, ó, coloquei um parêntese e ao mesmo tempo eu coloquei entre aspas, né? Mesmo quando for relevante, olha aí, ó, é relevante, eu estou dizendo que é relevante, ele torna-se desnecessário. Não usar parênteses. Você vai ver que se você parar de usar parênteses nas suas frases, nos seus textos, você não precisa dele. Ele foi colocado como um dos artifícios na nossa língua, mas não é para ser usado assim. Tem gente que usa todo instante. 7. Estrangeirismos estão out. Palavras de origem portuguesa estão in. Olha aí, né? Em vez de eu escrever assim, estrangeirismo estão em moda, estão sendo usados demais, eu coloquei estão out. Out quer dizer o quê? Estão lá em cima. Palavras de origem portuguesa estão onde? In. Estão lá embaixo, né? Nós não temos como fazer, né? Muitas pessoas usam camisetas que estão escritas em inglês, mas não sabem nem o significado, né? A tradução daquelas palavras. Eu dava aula numa escola em São Paulo e eu estava em sala de aula e uma professora, ela apareceu com uma camiseta, uma professora de uma outra disciplina, de ciências, ela apareceu com uma camiseta que estava escrito na camiseta algo e atrás estava escrito a resposta. E os alunos perguntaram para ela várias vezes o que era e ela disse, não vou falar para vocês. Mas ela não sabia, porque se ela soubesse o significado daquelas palavras, ela não estaria usando. E os alunos começaram a fazer cada vez mais perguntas incisivas para ela, e na hora do intervalo ela perguntou para a gente, escuta, o que está escrito aqui na minha camiseta?
fui para os Estados Unidos e eu comprei essa camiseta, achei legal, né? Interessante que estava escrito: eu sou um mods, use-me. Olha aqui, é uma coisa muito difícil, né? A professora morava perto da escola e na hora do intervalo ela foi à sua casa buscar outra roupa para vestir. Dependendo dos lugares onde você estiver, algumas roupas você pode usar escrita em inglês. Nós vemos nos shoppings e também mesmo na cidade várias lojas que estão escritas em inglês. Se nós estamos no Brasil, por que não escrevemos na nossa língua? Vai lá nos Estados Unidos para você ver se eles escrevem os nomes das lojas, se eles usam roupas escritas em português, em francês, em alemão. Eles não escrevem. Então, uma forma de destruir uma nação é também usar a própria língua de fora. E às vezes nós nem sabemos o que está escrito, isso que é pior, né? A frase 8. Evite o emprego de gírias. Nice, sacou, então valeu. Não se usa, né? Principalmente uma linguagem acadêmica. Você vai apresentar um seminário, você deve apresentar seu seminário usando as palavras quanto mais correta, melhor, em português clássico, um vernáculo que seja de uso na academia, né? Evite nas suas frases escritas, nas suas redações, nem pensar, a não ser que você esteja escrevendo sobre um assunto que vai ser necessário você usar alguma gíria, mas você deve colocar como? Você deve colocá-las entre aspas, mostrando que o seu texto está ali com esse tipo de palavra, mas ela está sendo usada naquele exato momento porque é específico o seu trabalho. 9. Palavras de baixo calão pode transformar o seu texto em banal. Outra coisa muito importante, não use palavras de baixo calão. Palavras que são usadas em certos lugares, né, que não deveria nem ser usado, mas essas palavras de baixo calão, nome feios que a gente fala em português, não devem ser usadas por um aluno de acadêmico, né, de graduação, em sala de aula, em seus seminários, na escrita, nem pensar. 10. Nunca generalize. Generalizar é um erro em todas as situações. Olha, você ficar generalizando, né? Ficar procurando coisas que são específicas para aquela área, não deixe com que isso atrapalhe a sua escrita. A frase 11. Evite repetir a mesma palavra repetidas vezes. A repetição da palavra vai fazer com que a palavra repetida desqualifique o texto onde a palavra se encontra repetida. Vocês viram? Evite repetir. Repetição, palavra repetida, vai desqualificar o texto que está com palavras repetidas. Então, tem gente que é hábil para fazer isso, é muito hábil. Ele escreve de uma forma que parece que não existem outras palavras. Um aluno de nível superior, ele tem que ter um vocabulário com muitas palavras. Uma criança tem cerca de 5.000 palavras, ela fala cerca de 5.000. Imagine nós numa universidade. O que você precisa fazer para melhorar as suas palavras, melhorar o seu conhecimento? Ler bons livros, boas revistas, se atualizar, né? Ouvir excelentes noticiários, não aqueles que você fica assistindo a televisão e depois, quando você desliga, embaixo da televisão tem uma poça de sangue, é só crime, só fala de crime. Você sai na rua com medo. Por quê? Um crime foi cometido lá num estado, numa cidadezinha pequenininha. Eles vão lá e transformam aquele crime pequenininho num problema que naquela cidade todo mundo mata todo mundo, né? 12. Não abuse das citações. Como costuma dizer um amigo meu, quem cita os outros não tem ideias próprias. Você vai escrever um texto e esse texto é um texto científico. Você vai escrever o seu TCC, vai escrever um artigo científico, uma dissertação de mestrado, uma tese, né? Como que deve ser feito? Você deve escrever o que você leu. Você pode citar o autor? Sim, você vai citar colocando entre aspas e vai colocar a frase dele, né? Se for uma frase que tem mais de 3 linhas, você tem que fazer um recuo, são normas da BNT, né? Então você precisa saber o que vai escrever. Não abuse de citações.
todo trabalho científico, ele tem um embasamento teórico. Você teve que ler vários autores, mas agora você tem que dizer o que você entendeu. Você pode até colocar que aquele autor, ele está ali, mas a ideia central dele está sendo desenvolvida por você. Outra coisa, se você está usando uma citação de alguém, coloque a fonte original. Qual foi o livro que você leu, a página do livro. Por quê? Porque isso é crime, é plágio, plágio da cadeia, né? 13. Evite as frases incompletas, pois seu texto pode não ser bem interpretado. Tem pessoas que é líder em escrever assim. Escreve, depois eu pergunto, escuta, o que você... Não, professor, aqui eu deixei nas entrelinhas, para que o senhor pudesse entender o que era, né? É um filme de terror. Você já viu aqueles filmes que eles vão fazer... No primeiro filme foi um campeão de bilheteria, muitas pessoas assistiram. O que eles fazem? Dali a pouquinho já sai o 2. Mas quando sai o 2, termina o filme e o ET que deveria morrer, ele está lá novamente. Como que nós podemos tratar esse tipo de assunto? Isso são ideias de pessoas que querem ganhar dinheiro, mas para nós não. Nós devemos trabalhar de uma forma que o seu texto sempre termine completo. Por isso que uma redação tem que ter introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A parte inicial dela não é tão grande, o desenvolvimento é um pouquinho mais encorpado, né? É uma parte mais importante do seu texto. E a conclusão, você vai concluir as suas ideias. Então esse é o esquema para você fazer um bom trabalho, qualquer trabalho que você vai escrever. 14. Não seja redundante. Não é preciso dizer a mesma coisa de formas diferentes. Basta mencionar cada argumento uma só vez. Ou, por outras palavras, não repetir a mesma ideia várias vezes. Até a mesma ideia está escrito aqui errado, né? Não se usa mais acento em palavras terminado com ia, ideia, colmeia, assembleia, né? E vejam que você não deve repetir. Não, eu vou escrever esse assunto no meu trabalho, na minha redação, mas daqui a pouquinho eu vou desenvolver de uma forma que eu vou usar outros sinônimos. Quando eu corrijo redações, aqui na UER ou em outro lugar, na Unicamp, já corrigi redações, né? Como que nós fazemos? Nós temos 25 itens aproximadamente que nós vamos avaliar numa redação. Pontos, vírgulas, acento, forma escrita, se usou ou não concordância nominal, gramatical, proverbial. Como que foi escrito esse texto dentro das normas gramaticais, né? E quando nós vemos esse tipo de frase, esse tipo de texto, ele é reprovado. Existe lá para nós um mecanismo que a gente usa assim. Por que deu essa nota tão baixa? Porque o texto era redundante. Falou e não falou nada. Tem pessoas que são assim. Tenta te explicar uma coisa, mas você fala, não entendi. 15. Seja mais ou menos específico. Olha, tem gente que é tão específico, né? E parece que o texto dele é um texto científico, é uma bula de remédio. Só fala assuntos relacionados com aquele tipo de tratamento que ele está fazendo. Não. Você deve escrever de uma forma que o seu texto seja compreendido por várias pessoas. Você não sabe quem vai ler. 16. Evite usar frases com apenas uma palavra. Olha, uma redação na Unicamp, ela teve uma nota muito boa, foi uma das melhores notas, sabe? Ele era para escrever sobre o relógio, e naquela redação o aluno escreveu assim: o relógio faz tic-tac, tic-tac, tic-tac. Como não havia uma maneira de como reprovar aquele trabalho, aquele tipo de redação, ela foi aprovada. Mas nas outras redações, a comissão julgadora proibiu esse tipo de trabalho, né? 17. A voz passiva deve ser evitada. A carta é escrita por mim. O primo foi visitado por ti. A árvore será plantada por nós. Então, evitar a voz passiva. Colocar sempre a sua frase de uma forma que ela seja escrita e o sujeito, que é você, não apareça tanto. A carta é escrita por mim. Escrevi essa carta para você. O primo foi visitado, olha aí, foi visitado por ti.
Você visitou o seu primo, né? Ele foi visitado por você. A árvore será plantada por nós. Vamos plantar a árvore. 18. Utilize corretamente o ponto e a vírgula, pois a frase poderá ficar sem sentido. Muitas vezes nós não usamos ponto e vírgula, sempre usamos um tipo de sinal para poder identificar o nosso texto, onde deveria ser um ponto e vírgula, não usamos, né? Utilize ponto e vírgula, utilize a vírgula direitinho. A última parte dessa aula de hoje eu vou falar para vocês sobre o uso correto da vírgula, e parece que não. Tem gente que fala, não, a vírgula tem que ser aqui. O outro fala, não, a vírgula tem que ser aqui. Aqui é um ponto e vírgula. Nós vamos ver onde nós podemos usar a vírgula e o que uma vírgula faz se ela for colocada num lugar muito diferente, né? 19. Quem precisa de perguntas retóricas? Sabe aquelas perguntas que são feitas de uma forma que não traz resposta nenhuma e você tem que responder a pergunta do outro que fez a pergunta? Olha só o que eu estou falando. Você me responda a pergunta que eu fiz para você. A pergunta é tão difícil que você faz o quê? Você lança novamente uma pergunta para a pessoa que te fez a pergunta porque você não sabe responder a pergunta. Viu? Ficou difícil de entender a minha fala, né? Então, não faça perguntas retóricas. 20. Nunca use siglas desconhecidas. Decifre todas que citarem seu texto. Olha, eu vou usar uma sigla. A sigla, ela deve ser definida. Você deve dizer o que é aquela sigla. Você vai colocar ONU. Se você repetir a palavra ONU posteriormente, à primeira vez que você decifrou, que você colocou o significado dela, você não precisa colocar mais. Aí é redundância. Se você no início do seu texto colocou ONU, né? Em trabalhos científicos, o que a gente costuma fazer? Olha só, vou escrever um TCC, escrever uma monografia, uma dissertação, uma tese. Lá no início do trabalho, você vai colocar as siglas que você usou no seu texto. Mas a primeira vez que aquela sigla aparecer, você vai ter que colocar o significado dela. Pode ser que ela apareceu uma vez só. Você vai ter que colocar no início do seu trabalho quais são as siglas que você usou e o que quer dizer cada uma delas. No seu texto, como você não vai conseguir fazer isso numa redação, coloque lá a ONU, Organização Mundial da Saúde, especificou que o coronavírus 19 se tornou uma pandemia no mundo todo, né? Olha, pandemia já foi para o mundo todo, né? Era uma epidemia, estava em alguns países, então ela começou a se desenvolver. Hoje nós não temos condições de nos livrarmos tão fácil desse vírus, não é verdade? 21. Exagerar é 100 milhões de vezes pior do que a moderação. Tem gente que é super expert e exagera as coisas. Você vai conversar com ele, a história dele é tão terrível, né, que você fica com os dois olhos regalados olhando para ele. Por quê? Ele conta as coisas tão exageradas que você fica com medo até mesmo meio-dia, parece que está contando um filme de terror. Está vendo a hora que eu estou falando com você? Uma coisa, né? 22. Evite mesóclises. Repita comigo. Mesóclises, evitá-las-ei. Olha que interessante, né? Mesóclises, próxis, ênclises, você deve evitar. Aqui, ó, por que é uma mesóclise? Aqui está a palavra evitar, né? O verbo evitar. Aí, las-ei. Olha, mesóclise, evitá-las-ei. É difícil de ler, é difícil de escrever, mas tem pessoas que gostam. Tanto colocar uma próclise quanto uma ênclise, né? Aqui está uma ênclise, né? Então, o que nós devemos fazer? Evitar esse tipo de trabalho, esse tipo de escrita, né? 23. Analogias na escrita são úteis, são tão úteis quanto chifres numa galinha. Olha, eu vou fazer uma analogia, tal, eu vou explicar algo que não existe. Você já viu chifre na cabeça de galinha? Hein? Já viu por aí alguma galinha com chifre? A galinha de Angola, ela tem algumas coisas na cabeça dela que parecem um chifre, mas não é chifre, não é verdade? Um chifre igual um chifre de boi, aqueles berrantes, você já viu? Então, não adianta ficar escrevendo sobre esse tipo de texto, a não ser que você esteja escrevendo um texto de ETs, né, de mundo lá de Marte, que as pessoas falam, os marcianos são verdes.
Agora a turma já não está falando mais que marciano é verde, mas sim que é vermelho. É o país vermelho, né? É o país não, é o mundo, né? Vermelho, é o planeta vermelho. 24. Não abuse das exclamações. Olha aqui, ó. Nunca, 3 exclamações. O seu texto fica horrível. Olha aí. Não abuse das exclamações, das interrogações, das interjeições. Por quê? Porque todo esse tipo de uso na escrita torna o seu texto ruim, a não ser, olha só o que eu estou dizendo, né? Aqui está dizendo, não abuse, a não ser que você esteja escrevendo um texto que seja necessário, tá legal? Você está escrevendo um texto e você quer colocar uma frase onde a pessoa fala assim para você, você pergunta para ela, você fez isso? Aí ele fala assim, nunca. Então você vai escrever de uma forma, ou você vai perguntar para ele, você fez? Nunca. Então toda vez que você escreve, você vai ter que transmitir para a sua escrita o que você falou. Isso não é muito fácil. A maior dificuldade da gente é fazer com que uma escrita se transforme tão real quanto a frase falada. Por exemplo, digamos que você esteja passando perto de uma piscina e alguém empurra uma pessoa que está bem vestida de terno, paletó, gravata, ou uma madame que está passando com o vestido toda bonitona ali assim, empurra na piscina. Aí a piscina, na hora que ela cai na água, a água faz assim, shuá! Como que você vai escrever isso no seu texto? Então, muitas vezes é necessário você usar exclamações, várias interrogações, às vezes nós usamos, né? Mas o texto tem que ser propício para aquele ato. 25. Evite frases exageradamente longas, pois estas dificultam a compreensão da ideia nelas contida e por conterem mais que uma ideia central, o que nem sempre torna o seu conteúdo acessível, forçam dessa forma o pobre leitor a separá-la nos seus diversos componentes de forma a torná-las compreensíveis, o que não deveria ser, afinal de contas, parte do processo da leitura, hábito que devemos estimular através do uso das frases mais curtas. Olha o tamanho dessa frase para eu dizer, não use frases muito longas, evite, né? Não faça uso dela. Então, às vezes a pessoa vai contar uma história para você, um assunto, e ele começa a contar essa história quando você pega o ônibus juntamente com ele lá no final da cidade, e quando você está chegando no centro da cidade, vai descer no terminal de ônibus central, aquela pessoa ainda não terminou de contar para você, vai contar um filme que ela assistiu à noite. É tão exagerado a forma como ele conta, que é também colocado isso na forma como escreve. Pessoas que vai escrever uma introdução, para a introdução, continua a mesma história, o mesmo texto narrado, de uma forma que se alonga todinho no seu desenvolvimento e depois conclui com a mesma coisa, não tem nada novo. E tem gente que consegue sintetizar isso. Quanto mais você sintetizar a sua escrita, a sua história, fica mais lindo, mais bonito, né? Mais acessível. 26. Cuidado com a ortografia, dê preferência às regras do novo acordo ortográfico. Olha, nós temos um acordo ortográfico que foi escrito em todos os países da língua portuguesa, e você, quando escrever, deve dar preferência. Aqui eu estou dizendo dar preferência, mas se você for fazer um concurso, uma redação num vestibular, não tem preferência não. Eles não dão para você uma chance de você escrever de uma forma que não seja a maneira da gramática da língua usada naquele texto que você está escrevendo. Escreva a sua redação utilizando a língua portuguesa e a gramática da língua portuguesa, usando a nova ortografia. Você não pode escrever a palavra e colocar a ideia com acento e dizer assim, bom, mas eu coloquei aqui. Cada vez que você acentua uma palavra, que você escreve aquela palavra sem estar corretamente escrita, você vai perder um ponto na sua redação. Tem gente que a gente tira tantos pontos da redação dele, quando vai corrigir, a gente vai tirando, chega no final ele não tem mais nada. Não colocou vírgula, não colocou acento, né? Não escreveu corretamente uma palavra. Isso são erros, vão ser descontados pontos. 27. Seja incisivo e coerente. Transforme o seu texto num texto em que as pessoas
possam ler e ver que você teve coesão e coerência. Não escreva de uma forma que não se entenda o que você escreveu. É tão difícil entender, às vezes, certos autores. Eles escrevem para um público específico. Você vai ler um livro da Hilda Hilst, você vai ver que o texto dela é escrito de uma forma que, às vezes, a introdução está lá no meio do texto. O 4º capítulo seria o primeiro. Você que terminou o livro de ler, ou terminou de ler o artigo ou o texto, você vai ter que se situar, né? 28. Não fique escrevendo, nem falando no gerúndio. Olha, escrevendo, falando, né? Então, escrever de uma forma que você não use o gerúndio, a não ser em raríssimas exceções, né? Muitas pessoas, muitos professores, eles não gostam de corrigir um trabalho que esteja usando o gerúndio, de jeito nenhum. Transforma a frase novamente em outro, né? Você vai deixando seu texto pobre e estar causando ambiguidade, deixando o conteúdo esquisito, vai estar ficando com a sensação de que as coisas ainda estão acontecendo. E como você vai estar lendo este texto, tenho certeza que você vai estar prestando atenção e vai estar repassando aos seus amigos, que vão estar entendendo e vão estar pensando em não estar falando desta maneira irritante. Não é irritante falar assim? Toda vez que você usa o gerúndio, você deve usar o gerúndio com parcimônia. Não quer dizer que não pode usar. Se ele está ali na língua portuguesa, é um tempo que você deve usar, né? O gerúndio, o particípio passado. Então você deve usar de uma forma que ele não torne a sua frase maçante, o seu texto um texto que ninguém gosta de ler ou ficar ouvindo você falar, né? Se você ler o livro Dom Casmurro, do Machado de Assis, você vai ver que tem um personagem, José Luiz, que ele fica falando as palavras, todas elas de uma forma no superlativo, né? Belíssimo, né? Então você vai ver que é bom ler o livro porque você aprende como usar diversos superlativos, né? Mas exagera, fica sendo conhecido como a pessoa do superlativo. Você já viu isso? 29. Outra barbaridade que tu deves evitar, é usar muitas expressões que acabam por denunciar a região onde tu moras. Nada de mandar esse trem, vixe, entendeu, bichinho? Então, nós precisamos, é claro que nós vamos estar carregados da região de onde nós viemos. Se eu falar com você, o meu R, apesar de não ser tão assim, evitar, né, falar, usar, mas é a minha região, né? Então, se você vem de uma região que você vai usar muito tchê, você vai usar muito tu moras, né? Trem, bichinho, uai, entendeu? Então, você tem que, no seu texto, evitar. Senão vão te chamar do quê? Ah lá vem o tchê. Ah lá, já vem o trem. Olha aí, uai. Evite. À medida que você vai falando, vai morando no outro lugar, você vai aprendendo como usar os jargões daquele lugar. 30. Não permita que seu texto acabe por rimar, porque senão ninguém irá aguentar, já que é insuportável escutar o mesmo final o tempo todo sem parar. Olha, rimar, aguentar, parar. Você não está escrevendo uma poesia. Se for, tudo bem. Se tiver que ter rima, tudo bem. Mas se não, o seu texto deve ser um texto que ele tenha finalizações de parágrafos ou então de frases que não rimem. Se rimar uma ou outra, uma exceção, né? Raríssimas exceções, você deve fazer as suas rimas. Bom, nós vamos continuar uma segunda parte da aula. E nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da vírgula. Foi o que eu falei para vocês agora há pouco, né? Muitas vezes nós escrevemos e não sabemos onde colocar a vírgula. E até perguntamos, será que eu coloco vírgula aqui? Tem gente que fala, não pode colocar vírgula antes ou depois do E. Será que não? Será que a nossa língua, a gramática da língua portuguesa, ela tem algumas exceções? Claro que sim. Nós podemos usar, dependendo do seu texto, você deve usar. Mas não pode colocar, se você estiver enumerando, fui à feira e comprei, né? Arroz, tal, fui na feira e comprei alface, tomate, uva e melão.
Você não pode usar vírgula, os outros sem vírgula. Fui na feira e comprei, fui à feira e comprei maçã, vírgula, banana, vírgula, né? O final não tem vírgula com o conectivo que você vai estar usando, mas onde é que nós devemos utilizar a vírgula? Vou dar algumas dicas para você. Por exemplo, é mais fácil construir um menino do que consertar um homem. Vou deixar essas duas frases, esses dois pensamentos do Charles G. Coven e também do Aristóteles. O verdadeiro discípulo é aquele que supera o mestre. Então, esses dois pensamentos, para que nós possamos iniciar essa segunda parte da aula. É mais fácil construir um menino do que consertar um homem. É aquela velha história, né? Pau que nasce torto. Lembra que eu falei para vocês que nós não devemos ficar usando? Mas eu queria citar isso para vocês, né? Vocês ainda estão novos, é fácil de você se consertar. Você está velho. Aí a pessoa fala, não, ele é velho. Dá sim. Aqui não está dizendo que é difícil. É mais fácil. Não está falando assim, é impossível, é difícil. Não, é mais fácil. Você atenua a sua frase, né? E o Aristóteles diz, o verdadeiro discípulo é aquele que supera quem? O próprio mestre, o professor, né? Então, toda vez que você vê um professor falando e você quer superar o professor, você gosta do professor, você é um orientando daquele professor, você acaba escrevendo posteriormente os seus textos e a gente vê assim, nossa, parece que foi o professor que escreveu. Não, fui eu. Por quê? Porque você supera o seu professor, você supera aquele seu mestre que estava te ensinando, né? Um homem rico estava muito mal. Presta atenção nessa história que eu vou ler para vocês. Pediu papel e pena, caneta, né? Mas como faz tempo a gente escreveu pena. Escreveu assim: deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Olha o que aconteceu. Ele morreu antes de fazer a pontuação. Teve um infarto, né? Pum, caiu morto, duro no chão. Quem deixava ele a fortuna? Eram 4 concorrentes. Eu vou ler de novo o texto para vocês. Ó. Ele não pôs nenhuma vírgula, nenhum ponto. Né? Deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. O que aconteceu com essas 4 pessoas? Vamos ver. Olha que interessante. Primeiro, o sobrinho leu o texto e fez as seguintes pontuações. Pontuou o texto da forma dele. Deixo meus bens à minha irmã, colocou o quê? Uma interrogação e colocou uma exclamação. Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Ele puxou a sardinha, igual fala aí o provérbio, para quem? Para o seu lado. Escreveu de uma forma, né, o texto estava pontuado. Não, o texto estava sem nenhum sinal de pontuação. O que ele fez? Ele colocou interrogação aqui, exclamação aqui, pontuou 2 vezes o texto e terminou. E os bens ficaram para quem? Para ele? Não. Olha o que fez a irmã. A irmã olhou e escreveu o quê? A irmã chegou em seguida, pontuou assim o texto: deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Eles não queriam dar nada para ninguém. Cada um queria só a herança para quem? Só para ele. Todos os bens para ele, né? E o que aconteceu com os outros? Olha o que fez o padeiro. O padeiro pediu cópia do original, puxou a brasa para a sardinha dele. Deixo meus bens à minha irmã? Olha aí, uma interrogação. Não. A meu sobrinho? Olha, outra interrogação. Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Vejam que um texto que não estava pontuado, já vimos 3 formas. E aí? Chegaram os descamisados da cidade. Um deles, sabido, fez esta interpretação: deixo meus bens à minha irmã? Olha aí, interrogação. Não, exclamação. A meu sobrinho? Interrogação de novo. Jamais. Será paga a conta do padeiro? Olha aí, outra interrogação. Nada. Dou aos pobres. Entende? Então, o que ele iria fazer com os bens? Dar aos pobres.
Veja aí, se você escrever um texto e não colocar as suas vírgulas, os seus pontos, as suas interrogações no lugar certinho, você vai deixar com que outras pessoas o façam para você de uma forma que não era aquela que você quis, né? Seguindo aqui, vamos, assim é a vida. Muitas vezes o texto de nossas vidas não estão definitivamente claro, mas cabe a nós colocarmos os pontos. E isso faz toda diferença. Então você precisa colocar os pontos na sua história. O que você quer ser na vida? Você começou esse curso, nós estamos no primeiro semestre dessa turma, mas o que é que você quer daqui para frente? Outros que já estão terminando o curso na universidade, estão no último semestre, nos procuram e falam assim: professor, eu preciso terminar meu curso esse ano. A nossa universidade, a UEF, fez uma pesquisa com os alunos para saber quais seriam os alunos que optariam por aula remota e quais as ferramentas que nós poderíamos estar usando com vocês. Então vejam que nós não estamos aqui transmitindo a aula de uma forma remota para vocês, sem que tivesse sido feita uma pesquisa. E a maioria dos alunos preferiram que nós tivéssemos aulas assim, de uma forma remota. Alguns disseram que não, gostariam que as aulas fossem presenciais. Esse ano não tivéssemos aulas. Se tivesse aula assim, nós não poderíamos continuar o semestre com vocês. Mas a maioria, como estamos numa democracia, né, preferiu que nós transmitíssemos as aulas dessa forma. E o Conselho Nacional de Educação e também o Conselho Estadual aqui do nosso estado, né, de Roraima, eles têm pareceres, resoluções sobre como nós deveríamos transmitir as aulas para vocês, para que nós não perdêssemos o semestre, o ano letivo. O uso da vírgula. Muito importante a campanha dos 100 anos da ABI. Lembra que eu falei para vocês? Toda vez que você usar uma sigla, você deve identificar. Aí sim está entre parênteses, Associação Brasileira de Imprensa, ABI. 100 anos. Isso aqui foi divulgado na internet, foi divulgado nos jornais. Diz assim: vírgula pode ser uma pausa ou não. Então, o uso da vírgula ele pode ser uma pausa ou não. Quer dizer, quando você vai ler um texto, você vai escrever, você usa a vírgula de uma forma que você tem uma pausa no seu texto. Às vezes essa pausa nós usamos para respirar, para dar entonação. Quando você lê um texto, a maneira correta, quando você tem uma vírgula, você não precisa parar para respirar na vírgula. Tem gente que vê uma vírgula, é uma vírgula, vou respirar. Não, você pode entonar. E como você entona? Para cima, tá? Para cima. Olha que interessante. Não. Tem o quê? Um ponto. Ponto final, né? Aqui nessa outra frase. Não, também é o mesmo não. Espere. Olha, não, vírgula, espere. Não espere. Não espere. Olha, aqui tem um espaço quando eu leio. Tem gente que vai ler um texto, lê o texto tão rápido que não consegue dar entonação aos pontos, às vírgulas, aos pontos de interrogação, de exclamação. E em espanhol, eu não vou elogiar a língua espanhola, porque senão tem gente que vai ficar bravo comigo, né? Mas em espanhol, se você vai escrever uma pergunta, no início daquela pergunta, já tem o quê? Na primeira palavra lá, vai ter uma interrogação de cabeça para baixo. Você sabe, mas em português não é assim que acontece. Muitas pessoas não sabem ler direito, têm dificuldade de leitura, e quando vai ler uma pergunta, só vê que tem a interrogação quando está no final da frase. E ele entona tudo no final. Você viu como ela chegou? Olha aí, né? O ideal é que você vá lendo primeiro com os olhos. Faça uma leitura com os seus olhos antes e depois você deve pronunciar as palavras com a sua boca de uma forma que não seja muito rápido. Se você tiver facilidade e se você tiver treino para leitura, pode ser que você leia mais rápido e consiga ler com os olhos antes de você falar. Mas geralmente nós não lemos muito rápido para que fique mais fácil o entendimento da nossa frase. Olha, não espere, não espere. Olha que interessante, aqui tem vírgula, aqui não tem vírgula. Se você não colocar a vírgula,
hora que eu escrever, parece que está tudo igual, mas a hora que eu ler, nós sabemos que está errado. O ideal é quando você escrever um texto, uma redação, leia em voz alta. Aí você vai falar assim para mim: professor, como que eu vou ler meu texto em voz alta se eu estou em casa? Ué, vá num lugar da sua casa onde você possa ler. Não fique na sala onde as pessoas estão assistindo televisão, estudando, fazendo a sua lição. Não, vá num lugar mais reservado, talvez no seu quarto. Você pode tirar um lugarzinho para que você possa ler em voz baixa. Claro que você não vai ler em voz alta. Tranque a porta e leia de uma forma que você possa entonar a frase. Muito importante a campanha dos 100 anos da ABI, Associação Brasileira de Imprensa. Vírgula pode ser uma pausa ou não. Não espere. Ela pode sumir com seu dinheiro. R$ 23,04, R$ 2,34. Os números são os mesmos, mas a vírgula andou. Se ela andar para cá, você é favorecido. Se ela andar para lá, você perde dinheiro. Então, veja que a forma como você escreve ou como você usa a vírgula, você pode até ficar rico ou ficar pobre. Nós vimos no texto, agora de pouco, os usos da vírgula por 4 pessoas que puxaram a sardinha para o seu lado, né? Pode ser autoritária. Você pode usar a vírgula na mesma frase, olha aí. Aceito, obrigado. Aceito, obrigado. Olha aí. Aceito, obrigado. Aceito, olha. Aqui sobe. Aceito, obrigado. No obrigado morre. A frase desce. Aqui sobe, aqui desce. Aceito, obrigado. Aceito, obrigado. Você está aceitando porque você foi o quê? Foi obrigado a aceitar. Seu pai pede para você fazer alguma coisa, seu chefe, seu patrão, sua esposa, seu marido, você, seu namorado, né? Sua namorada. E para não constranger, você fala, aceito, obrigado. Se você está bravo, você fala, aceito, obrigado. Aceito, obrigado. Você está aceitando porque você foi obrigado a aceitar. Pode criar heróis. Então a vírgula pode criar heróis. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve, né? Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. Então, cria heróis. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. Então, ela criou o quê? Aqui, o uso da vírgula fez com que a pessoa se transformasse num herói. E vilões. Pessoa ruim, né? Esse juiz é corrupto. Esse juiz é corrupto. Então, vejam vocês que esse juiz, olha, esse, vírgula, juiz, vírgula, é corrupto. Esse juiz é corrupto. Então, toda vez que você coloca a vírgula, e dependendo da forma como você colocar essa vírgula, né, você vai transformar o seu texto. Isso é interessante, né? Isso é uma história que o rapaz estava assistindo um jogo, e quando ele assistia ao jogo, ele viu que o juiz estava roubando, o juiz, o árbitro, né? E ele começou a gritar bem alto, juiz ladrão, juiz ladrão. E quando ele estava dizendo, falando, gritando, alguém se aproximou dele, uma pessoa muito forte, falou assim, está falando mal do juiz? Ele é meu irmão. Aquela pessoa forte, né? Amou o murro assim e falou assim, ele é meu irmão. Ele falou assim, não, mas eu ouvi você falando, não, eu estava falando, juiz é o bom, juiz é o bom. Ele estava falando? Então, às vezes, a frase pode mudar totalmente o sentido da compreensão do texto. Se o homem soubesse o valor que tem mulher, andaria de 4 à sua procura. Você pode até dizer, nossa, professor, você escreveu uma frase assim? É um exemplo. Vamos ver o que nós podemos fazer. Se você for mulher, você que está ouvindo a minha aula, você for mulher, onde você vai colocar a vírgula? Se for mulher, certamente colocou a vírgula depois da palavra mulher. Olha aqui, ó, é o mesmo tempo. Se o homem soubesse o valor que tem mulher, andaria de 4 à sua procura. Andaria com as mãos e os pés procurando essa mulher. Mas, se for homem que colocou a vírgula nessa frase, como ele faria? Se o homem soubesse o valor que tem, mulher andaria de 4 à sua procura. É a mesma frase, gente. Só que aqui não tem vírgula. Nessa vírgula está realçada por uma mulher. E esta
por um homem. Então veja você que é possível a gente alterar o sentido de uma frase somente colocando o quê? A vírgula num outro lugar. A vírgula muda uma opinião. Não queremos saber. Não queremos saber. Então aqui ele está dizendo que quer saber. Aqui está dizendo que não quer saber. Você briga com uma pessoa, você tenta explicar para aquela pessoa, ou você fez alguma coisa errada, ela fala assim, não quero saber. Não, quero saber. Então é diferente, você tem que prestar atenção na entonação, na forma como é falado, porque senão depois você vai falar assim, não foi isso que eu quis dizer. E a outra pessoa vai dizer, foi isso sim. Não, você entendeu mal. Dependendo da forma como você fala, se aquele texto for escrito, ele vai ser colocado os sinais nele, de uma forma que seja interpretado daquela forma. Uma vírgula muda tudo. ABI, 100 anos lutando para que ninguém mude uma vírgula da sua informação. Então, a ABI, novamente aqui, está dizendo que tem 100 anos lutando para que as pessoas não mudem uma vírgula da sua informação. Vamos continuar nossa aula? Eu falei sobre vírgula, no início nós falamos aquelas 30 frases, e agora eu vou terminar a aula com algumas pérolas do Enem. Essas frases foram extraídas de redações que foram escritas e também rolou o Brasil por aí nas redes sociais, e não é fake, pelo menos foi o que disseram, e eu pretendi usar aqui. Ninguém diz que é verdade também, não estou aqui dizendo que isso aconteceu, mas eu já fiz isso em correções de redação. Eu fui anotando algumas frases, e essas frases depois eu trabalhei com os alunos em minha turma. Teve um vestibular e depois eu trabalhei. Tentei fazer isso na PUC, com trabalhos que nós corrigimos, mas fomos vedados pela universidade. Mas o ideal seria que nós usássemos essas frases que são escritas em redações como exemplos para que os alunos não cometam esses mesmos erros, Olha aqui, o Brasil não teve mulheres presidentes, mas várias primeiras damas foram do sexo feminino. Inusitado, Como que descobriu que o Brasil não teve presidentes, mulheres, mas teve aqui pessoas do sexo feminino? Essa frase foi escrita antes da presidente Dilma ser presidente no Brasil. Aliás, eu queria fazer uma pergunta para vocês. A gente escreve presidente ou presidenta? Ou podemos usar as duas formas? Por que é que geralmente nós chamamos a presidente? Ela poderia ser a presidenta ou não? As duas formas são corretas. Você pode falar para uma mulher que é presidente, se referir a ela como presidenta da organização, presidente do país, presidenta de um time, entendeu? Mas pode também chamá-la de presidente, não tem problema, Não está errado, não tem nenhum problema falar isso. Olha outra frase. O número de famigerados do MST aumenta a cada ano seletivo. A frase está toda o quê? Tudo errado. Gerados. Aumenta com L a cada ano seletivo. Cada coisa, Os analfabetos, olha aí, analfabetos com U, nunca tiveram chance de voltar outra vez para a escola. Terrível, Será que não? A pessoa que é analfabeta não tem chance de voltar para a escola? Só essa que escreveu aqui, Interessante. Vasilhas de luz refratória podem ser levadas ao forno de micro-ondas sem queimar. Então vejam que na nova ortografia está escrito errado e refratária está escrito refratória. São aquelas panelas, que você pode levar ao forno micro-ondas, ou até mesmo colocar no forno, num fogão a gás, ou até mesmo colocar no fogão e esquentar essas panelas, O bem-estar, olha aqui, dos habitantes da nossa cidade muito independe do governo federal capixaba. Olha que coisa terrível, O bem-estar, parece que ele está naquele filme Guerra nas Estrelas, War Star, dos habitantes, olha aí, habitantes
Nem em inglês se escreve assim, ele criou uma nova fórmula, né? Esperanto novo. Da nossa cidade muito independe. Isso é muito cometido em certos erros, né? Hoje os alunos usam muito o WhatsApp. Não vou condenar vocês, né? Nem eu também, que também uso. Mas como que nós escrevemos? As nossas mensagens são curtas demais. Tem gente que escreve para tracar, catar, né? Então, todas aquelas formas de escrita que poderiam ser palavras, um texto escrito grande, ele se transforma em alguns reflexos da palavra, né? E nós vemos que essas palavras são escritas de forma tão erradas que fica difícil de se compreender, né? Se coloca o significante e não o significado da palavra, né? Interessante. Bom, animais vegetarianos comem animais não vegetarianos. Que loucura, né? Animais vegetarianos não comem animais não vegetarianos, porque animais vegetarianos não são carnívoros, eles são herbívoros, né? Frugívoros. Eles não comem carne. A mesma coisa de uma pessoa. Se você falar assim, o professor Josias é vegetariano, eu não como carne, né? Isso é verdade, de fato é verdade mesmo, eu sou vegetariano, né? Fidel Castro liderou a Revolução Industrial de 1917, que criou o comunismo na Rússia. Minha nossa, né? Fidel Castro foi de onde? De que país? De Cuba. Como que ele estava em 1917 fazendo a Revolução Industrial lá na Rússia, sendo que a Revolução Industrial, né, de 1917, século XVI, onde que ela ocorreu? Ocorreu lá na França, né? Interessante, muito estudada a pessoa. Não sei, olha, sei com C, se o presidente está melhorando as indiferenças sociais ou promovendo o sarneamento dos pobres. Me preocupa o avanço regressivo da violência urbana. Nota 10, uma pessoa que escreve assim, né? Eu estava dizendo para vocês do WhatsApp que a gente escreve muito errado, né? Muitas pessoas escrevem tão errado que isso acaba se incorporando para a vida dela e quando vai escrever uma palavra já não sabe mais escrever corretamente. Ou quando vai escrever um texto, só escreve no computador com o corretor de texto, Word Perfect Text, né? Para que ele possa corrigir tudo. Ele já grifa a palavra e às vezes ele já está no modo automático e já corrige essas palavras. E a hora que você vai escrever uma redação para entrar num concurso, num vestibular, você não pode levar nada eletrônico, nenhum ponto eletrônico, senão você vai ser desclassificado. E nessas horas a pessoa está mais nervosa ainda e não consegue escrever. Aliás, a redação é um bicho de 7 cabeças em todos os concursos, e nos vestibulares, é eliminatório, né? No ICAMP, a FUVEST, né? Ela é eliminatória, é uma fase eliminatória. Por quê? Porque se crê que um aluno universitário, ele tem que saber escrever como? Escrever bem. Se ele não sabe escrever bem, ele não pode fazer um curso universitário. Aí o que fazem os alunos? Entram num cursinho e aprendem a fazer uma redação. Quando entra na faculdade, ele escreve bem. Mas depois de 4, 5, 6 anos na universidade, ele sai de lá escrevendo pessimamente. Não é a mesma forma, né? Primeiro, quando você vai escrever o seu texto, é dito, é solicitado no texto, olha, escreva na norma culta, na nova ortografia da nossa língua, usando os termos gramaticais, e use uma grafia que seja excelente, seja boa, que a pessoa consiga ler. Se você escrever uma redação e as pessoas que vão corrigir a sua redação, elas não conseguirem ler porque a sua letra é ruim, você é desclassificado. Eu corrijo muitos trabalhos que os alunos escrevem em sala de aula para mim, e ele escreve e depois eu corrijo e falo assim, precisa melhorar a sua grafia, a sua letra não está muito boa. Ele fala para mim, ou ele escreve dizendo assim, professor, a minha letra é letra de médico. Nós fizemos uma pesquisa de avaliação no curso de Ciências Médicas da PUC de Campinas, eu trabalhei nessa comissão de avaliação, e nós avaliamos os alunos que entraram nos cursos e fizeram as suas redações no primeiro ano,
e depois avaliamos esses alunos quando eles estavam saindo da universidade. Interessante, muitos alunos que fizeram, por exemplo, fizeram o vestibular para letras, para entrar na área de português, eles tiveram nota menor que o primeiro classificado em redação no curso de medicina. Assim também, o primeiro classificado em medicina teve nota melhor em matemática do que o primeiro classificado do curso de matemática, de física, de química. E nós passamos a acompanhar esses alunos. E quando foi no final do curso, esses alunos estavam com uma letra horrível, saíram do curso de medicina com uma letra horrível, e nós participamos de uma formatura desses alunos de medicina da PUC, da Unicamp, e eles falavam um para o outro, não, agora eu escrevo bem. Será que escreve mesmo? Então é proibido no nosso país, é lei, é proibido escrever uma receita para a pessoa que está doente no consultório, seja ele público ou particular, que a pessoa não consiga ler. De preferência ela deve ser digitada. Se o médico não digitar, ele deve escrever de uma forma que você leia bem, que você entenda a letra dele. Eu falei para vocês na aula passada que eu quebrei o pé, né? O pé esquerdo, eu consegui quebrar o meu pé esquerdo, né? E eu fui ao médico e ele escreveu a receita, e a hora que eu li, eu falei assim, nossa, que letra, a letra do senhor é muito boa, meu doutor. Ele falou para mim, não, escreva assim, minha letra sempre foi assim. Essa nova geração já está se acostumando com essa lei, mas a antiga geração não. Você ia ao médico e o médico escrevia uma receita que às vezes nem o farmacêutico experiente conseguia ler, e ele acabava dando para a pessoa levar embora para casa e tomar um remédio que não era o mesmo. Digamos, uma dose que seria para adultos, para dar para uma criança, e será cometido um remédio que tinha um nome parecido com outro, mas que tinham efeitos colaterais grandes, e certas pessoas não poderiam tomar porque era alérgico, eles tomavam esse remédio e morriam. Por isso que é proibido. Olha, se você for ao médico, leia a sua receita. Se você não conseguir entender, peça para o médico escrever novamente. É você que tem que ler a sua receita, não é o farmacêutico que tem experiência. Por quê? Porque ele pode ler e não entender também e te dar um remédio errado. É comum, às vezes, vermos farmacêuticos que leem a receita, não entende o que o médico escreveu, vai lá com outro farmacêutico, que também é farmacêutico experiente, que atende no balcão vários anos, e os dois falam assim, olha, você precisa voltar lá no médico que nós não estamos entendendo. Se nós dermos o remédio para você, nós estamos em dúvida se é esse ou este. Pelo que você está sentindo é esse, mas nós não podemos dar na dúvida. Senão nós, depois que vamos responder processo, se acontecer algo ruim na sua vida, ou se até mesmo você falecer, e quando fala que você pode morrer, você vai estar correndo lá no médico para trocar a receita, não é verdade? Bom, vamos em frente. O convento da Penha foi construído no século XVI, século escrito com C, né? Mas no século XVII foi levado definitivamente para o alto do morro. Como pode isso? O convento da Penha, não sei se vocês conhecem, ele é feito no alto de umas pedras, lá em cima, né? Então, eles construíram lá em cima já. Se ele foi construído no século XVI, século não é assim, é com S, e 16 não se escreve assim também, tem que ser com algarismo romanos, né? É um 5 e um I, né? Só no século XVII, novamente escrito errado, né? Eles levaram lá para o alto do morro, devem ter conseguido helicópteros ou alguma outra coisa para levar lá para cima, ou então levaram pedacinho por pedacinho para montar novamente. A história se divide em 4. Olha que coisa: antiga, média, momentânea e futura, a mais estudada hoje. A história se divide em 4: antiga, média, momentânea e futura. Precisa estudar mais o quê? Mais história. Quando você for escrever uma frase na sua redação, eu vou dar uma dica para você. Se você não se lembra, não escreva, tá? Substitua. Se você vai escrever a palavra exceção e você não se lembra se exceção é escrito com 2 S, com 3, com C cedilha,
Se é com H no começo, olha, estou exagerando, né? Substitua, tá? Em vez de você usar exceção, você pode usar uma outra palavra não muito usado. Aí você fala assim: eu estou escrevendo de uma forma que não seja muito usado para você. Substitua a sua palavra, substitua a sua frase inteira. Às vezes, quando você for escrever uma redação, for fazer um vestibular, um concurso, e espero que vocês façam concursos na vida, né? Você deve fazer a redação primeiro. Faça um rascunho da sua redação. Escreva primeiro a sua redação. Não tome muito tempo para isso. Você deve escrever primeiro, por quê? Porque você ainda está com todos os seus pensamentos mais fresquinho. Você não fez a prova ainda. Mas se você fizer a prova de português, de matemática, se for um vestibular, de química, e deixar a sua redação para ser feito no último, com certeza, você não vai ter um bom desempenho. Você faz o rascunho primeiro. Quando estiver num tempo que você vê que é suficiente para você terminar a sua redação, você retoma aquele seu rascunho e transcreve de uma forma que ele fique melhor. Não se esqueça que o seu rascunho também fica com a redação, porque muitas vezes nós queremos ver o que foi que o aluno pensou antes para escrever aquela frase que a gente não entendeu, e vamos lá para verificar o rascunho desse aluno, como que ele escreveu, né? Bom, voltando aqui, já foi lida a última frase. Os índios sacrificavam os filhos que nasciam mortos, matando todos assim que nasciam. Misericórdia! Se já nascia morto, não poderia ser morto novamente, né? Não se mata uma pessoa duas vezes. Ela morreu, morreu. A não ser que ela morra, tenha um infarto, por exemplo, ou se ela tem um derrame, né? Principalmente infarto, é mais fácil de você fazer meios artificiais para que ela retorne, mas isso deve ser feito logo em seguida. A ressurreição não é algo normal, mas nascer morto e matar novamente, né? Bigamia era uma espécie de carroça dos gladiadores, puxada por 2 cavalos. Bigamia, olha aí, né? Então não é bigamia, porque bigamia é uma pessoa que tem 2 esposas, né? E é uma carroça. Então a biga não pode ser uma bigamia, né? Puxada com C cedilha. Então prestem bastante atenção, igual eu falei para vocês. Se não sabe escrever corretamente, você tem dúvida na escrita daquela palavra, substitua por outra. Bom, no começo, Vila Velha era muito atrasada com S, mas com o tempo foi se civilizando. Ela teve sífilis, né? Ela não se civilizou. Então, atrasada, está errado, e sífilis também. Os pagãos não gostavam quando Deus pregava suas doutrinas e tiveram a ideia, olha aí, ideia acentuada, de eliminá-lo da face do céu. Mas será que os pagãos estavam na terra ou estavam no céu, né? Então, as doutrinas e não doutrinas, né? Ideias com acento. Essa palavra já apareceu mais uma vez aqui, eu já falei para vocês também, né? Como que é que nós devemos trabalhar esses termos? A capital da Argentina é Buenos Dias, não é mais Buenos Aires, né? E tem gente que pensa que Buenos Aires, não se pode falar Buenos Aires, Buenos Aires, né? Então, a capital da Argentina é Buenos Dias. Buenos Dias, cavaleiro. Acho que ele ficou tanto para lá que acabou. Quando chegou aqui no Brasil, perguntaram para ele: escuta, você foi na capital da Argentina? Fui, em Buenos Dias. Nunca pisou lá, né? A principal, olha, principal com 2 S, função da raiz é se enterrar no chão. É o óbvio, né? Como que uma raiz vai ser raiz se ela não se enterrar no chão? Ainda mais principal com 2 S. As aves têm na boca um dente chamado bico. Vocês já viram ave assim? Já encontraram alguma ave tendo essa mutação? Um bico na boca e um dente pendurado embaixo? Eu viro levar no dentista para verificar se consegue tirar o dente. A Previdência Social assegura o direito à enfermidade coletiva. Olha, que coisa terrível. A Previdência Social
Então, se é a Previdência Social, você vai lá para se tratar. Assegura o direito à enfermidade coletiva. Em vez de ser uma forma de curar a enfermidade, você vai ser mais enfermo ainda. Parece que essa pessoa está andando por aí e foi no hospital e com medo de contrair o coronavírus, né? O Covid-19. Ele escreveu: você vai lá na Providência e você vai ser acometido do vírus. Terrível esse tipo de frase, né? Olha que essas frases não são atuais, tá? Respiração anaeróbica é a respiração sem ar, que não deve passar de 3 minutos. Misericórdia. A respiração anaeróbica, né? O nervo óptico transmite ideias aqui já não está acentuado, luminosas para o cérebro. Nervo óptico, nervo do olho, vai transmitir ideias. Coisa terrível. Ateísmo é uma religião anônima praticada escondido. Na época de Nero, os romanos ateus reuniam-se para rezar nas catatumbas cristãs. Bom, então se ele é ateu, ele não tem religião. E não é anônima também. E na época do Nero, o imperador Nero de Roma, os romanos perseguiam os cristãos e eram os cristãos que se escondiam nas catacumbas, né? Catatumbas, olha aí que legal. Catatumba cristãs, ainda fala, né? Era cristão, o ateu ia se esconder lá dentro. Os egípcios desenvolveram a arte das múmias para os mortos poderem viver mais. Isso aqui é o cúmulo, né, daquilo que a gente não pode falar para vocês aqui no microfone. Os egípcios desenvolveram, tudo errado, egípcios desenvolveram a arte das múmias para manter os mortos vivos, zumbis. Então, escreve e depois não quer ser reprovado, né? À medida em que escreve errado. A geografia humana estuda o homem em que vivemos. A geografia humana, como que pode a geografia estudar o homem que vivemos? Hormônios são células sexuais dos homens masculinos. Ixi Maria, hein? Hormônios são células sexuais dos homens machos, ele poderia ter escrito, né? O Nordeste é pouco aguado pela chuva das inundações frequentes. Deve ser inundações que tem lá no sul e no sudeste, né? Nem pode ser no norte, né? Que é perto do Nordeste. Olha, choveu pouco, aguado, chuva aguada. Vocês já viram chuva que não é aguada? Os Estados Unidos têm mais de 100 mil quilômetros de estrada de ferro asfaltadas. Parasse aqui, seria muito bom, né? Teria sido melhor se tivesse parado ali. Estados Unidos, ele tem 100 mil quilômetros de estrada de ferro asfaltadas. Fizeram trilhos asfaltados. Interessante, muito bom, né? As estrelas servem para esclarecer a noite, e não existem estrelas de dia, porque o calor do sol queimaria elas. As estrelas aparecem à noite porque o sol não está lá até aqui, tudo bem. Mas se elas aparecerem de dia, o sol vai queimar essas estrelas porque ele esquenta. Aí de noite ela aparece novamente. A estrela não sai de lá, né? Como o sol brilha mais, aliás, o nosso sol é um sol de quinta grandeza, por isso que ele sobrepuja o brilho das estrelas. Então elas não se queimam de jeito nenhum, né? Não é porque o sol é quente que ele vai queimar estrelas, né? Bom, estamos quase acabando. República Dominicana e Haiti são países da ilha América Central. Olha, cada vez pior, né? República Dominicana, tudo junto. E Haiti, com H, né? Haiti, aqui, sem o A, né? São países da América Central. Será que é América Central? Hein? As autoridades estão preocupadas com a proliferação da pornofonografia na internet. Coitado das pessoas que cometem pedofilia. Então, o pedófilo, ele faz proliferação de pornofonografia na internet.
Toda vez que vocês verem um pedófilo, vão se lembrar disso. A ciência progrediu tanto que inventou ciclones, como a ovelha Dolly. Não, ciclone não, clone, né? Essa foi a primeira ovelha clonada. Deu pano para manga no mundo inteiro, os cientistas, quando clonaram a ovelha Dolly, né? A devassa da Inconfidência Mineira foi Marília de Dirceu, a amante de Tiradentes. Coisa terrível, né? Escrever sobre a Inconfidência Mineira e dizer que a Marília de Dirceu foi uma amante do Tiradentes. E além disso foi uma devassa. Pior ainda, né? O Papa veio instalar o Vaticano em Vitória, mas a Marinha não deixou para construir a capitania dos portos no lugar. Onde será que ele leu isso? Deve ter sido algum livro de história ou então uma fake news, né? Quando escreveram esses textos ainda não existia o WhatsApp. Então foi logo no começo do Enem. Então, essa frase está toda fora do seu contexto, né? Os primeiros emigrantes no Espírito Santo construíram suas casas de tauba. Tauba é muito comum nós ouvirmos esta palavra escrita e falada errada, por pessoas, inclusive, que não tiveram muito acesso à educação. Elas falam tauba, ao invés de falar tábua. Emigrantes, não é mais imigrantes, construíram suas casas de tauba. Então, se construiu a casa de tábua, os primeiros emigrantes, eles construíram de uma forma que agora seria tauba. Onde nasce o sol é o nascente. Nascente teria que ter um S aqui, né? Está escrito errado. Onde desce é o descente. Olha, indecente essa frase. Onde nasce o sol é o nascente. Onde desce o sol é o poente, né? E não o descente. Vamos ficar por aqui. A última frase para nós terminarmos. A Terra é um dos planetas mais conhecidos e habitados no mundo. Os outros planetas menos demográficos são Mercúrio, Vênus, Marte, Lua e outros 4 que eu sabia, mas como esqueci agora e está na hora de entregar a prova, a senhora não vai esperar eu lembrar, vai? Mas tomara que não baixe minha nota por causa disso, porque esquecer a memória, em casa todo mundo esquece um dia, não esquece? Ele deveria ter escrito diferente, né? Porque isso daqui fez com que ele tirasse, olha, vou fazer assim, ó. Tá vendo aí? Ó, um zero bem grandão, né? Infelizmente, não merece nota uma pessoa assim, né? Por fim, eu quero dizer para vocês, não se esqueça de fazer as atividades e enviar para o e-mail josiasferreira@ue.edu.br, que é o meu e-mail institucional da universidade. Até a próxima aula. Foi muito bom estar com você hoje novamente. Professor Dr. Josias Ferreira da Silva, essa é a disciplina Leitura e Produção Textual do primeiro semestre de 2020. É uma aula remota que estamos realizando na Universidade Estadual de Roraima. Tudo de bom para vocês. Até a próxima aula.